Cultura Racional, Universo em Desencanto, 20º fascículo da réplica, página 35. O que é a linha magnética e o que é a linha elétrica na composição da natureza do racional em classe inferior, na vida da matéria. E assim, o magnético cada vez mais pesado sobre a humanidade. O peso do magnético aumentando cada vez mais e a humanidade custando a suportar o peso pela retirada dele. Vem pesando assim, por vir abaixando, vir arriando em cima da humanidade. Então, a humanidade sente os seus efeitos: nervosismo, desespero, desequilíbrio, os males, as ruínas, os contratempos, os imprevistos, as surpresas devido ao peso do magnético, porque conforme ele vem descendo, na retirada dele vem abaixando. Tudo sobre todos os pontos de vista vai piorando, e nesta descida somente vai destruindo, chegando a um ponto quase que irresistível, devido ao seu peso ser muito grande. Aqueles que estão com os livros nas mãos têm força suficiente e equilíbrio para resistir a essas intempéries da natureza. Aqueles que não têm os livros nas mãos sofrem as consequências da sua ação desesperadora. E assim tudo isso é uma mudança de fase, a retirada de uma fase e a chegada de outra. A retirada da fase magnética e a chegada da fase racional. Então os que estiverem dentro da fase racional, esses sentirão também um pouco os seus efeitos, mas não tanto como aqueles que estão na fase de liquidação, porque os que estão dentro da fase racional são amparados, protegidos e orientados pela fase racional, de forma que esses sentirão os efeitos da mudança, mas não serão destruídos pelo magnético, por não estarem na fase de liquidação. Tudo isto, evolução natural da natureza por uma mudança de fase, e assim o peso do magnético é um peso que contém todos os males e todas as ruínas, por ter a essência do mal, e por isso chama-se magnético. E é por isso que o mundo inteiro está nas condições em que está, passando pelo que está passando. Ação magnética, descontentamento geral, e assim se vai pelo universo inteiro. A causa de todo esse desequilíbrio é a mudança da fase, a descida do magnético. Em sua retirada, vem descendo, descendo, até se retirar, descer de uma vez e se retirar do seu posto que ocupou por uma longa jornada, porque tudo que tem princípio tem fim, a evolução natural da natureza. A natureza tem suas mudanças, suas modificações, e nessas modificações abala toda a estrutura dos seres no mundo, e neste grande abalo há as confusões, os distúrbios, os ideais novos que surgem, por tudo estar abalado pelas mudanças naturais. E assim surgem uma infinidade de idealistas novos, devido estarem abalados sem saberem pelos movimentos naturais da natureza, que é a descida e a retirada do magnético, descendo para se retirar. Então há uma revolução de ideias, mexe com todos e com tudo, e assim generalizam-se as confusões entre todos e entre tudo, porque não há efeito sem causa,
porque tudo isto que existe no mundo, na Terra, existe a causa, e daí o desequilíbrio em ação, devido à ação magnética vir pesando sobre todos e, não aguentando o peso do magnético, surge o desequilíbrio. No surgir o desequilíbrio, surgem os ideais que provocam o desequilíbrio e os distúrbios. Mas a humanidade despercebida da causa que impulsiona todos esses movimentos, cada qual pensa que está certo o seu ponto de vista, sem conhecer a causa que está ali atuando para essa ou aquela atitude, essa ou aquela ideia. Então só sabem julgar os feitos, porque não têm noção de si mesmo, nem noção das ideias, e por isso não procuram a causa. Se procurassem a causa, saberiam a razão da ação e dos feitos, das ideias e dos pensamentos. E se procurassem a causa, saberiam que estavam sendo impulsionados por uma ação magnética poderosa, causadora das perturbações, e veriam que já houve infinidades de ideias, mas todas elas passageiras, porque o certo dos certos nunca teve no mundo, porque todos que aí nascem não sabem por que nasceram, não sabe o porquê de sua existência, não sabe o porquê que assim é, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe o porquê deste mundo, desconhece a sua verdadeira origem, não sabe o porquê foi feito assim, não sabe o porquê desta natureza, não sabe o porquê de coisa alguma, de coisa nenhuma. Então, como é que vai saber se está direito ou se está certo? Pois, se não sabes quem tu és, nem o que todos são, não podes saber o que faz. De forma que, há muito o mundo inteiro vem sempre em confusões por tudo ser meras ideias que diluem com o tempo, e por isso infinidade de modificações que já houve no mundo inteiro por tudo ser fruto do fluido, ideias fluídicas. O fluido passa, as ideias passam. Recebeu aquele fluido, teve aquela ideia, botou em ação, com o tempo, o fluido perde a ação. Outro fluido, outra ideia. E assim as ideias passam, porque tudo é fluídico, ou elétrico ou magnético. E por isso as confusões reinantes são desde o princípio deste mundo, por tudo ser fluido, ou elétrico ou magnético. Mas tudo isto necessário e preciso para a lapidação dos seres, para uma formação melhor, para uma forma de amadurecimento, para até que chegasse à fase redentora, a fase racional. E aí está a fase racional, a fase do fim das ideias fluídicas, elétrica e magnética. E por ser fluido, as ideias mudam. Hoje recebe um fluido, é uma ideia. Amanhã recebe outro, já é outra ideia. A causa de todas as ideias são fluidos, porque não há efeito sem causa, e a causa dessa ou daquela ideia é o fluido elétrico e magnético. Tudo é fluido, por isso tudo passa. Há 200 anos passados era uma coisa, há 100 anos passados era outra, há 50 anos passados era outra, e assim sucessivamente. Tudo é fluido, tudo passa. Então, agora surgiu a definição justa e certa, que é a fase racional, o fim e o princípio de tudo, a fase da volta
de todos a sua verdadeira origem de racional. E assim, todos esses tumultos que se passam na vida de todos, tudo isso é passageiro, por tudo ser ação fluídica, elétrica e magnética. Agora, mais magnética, por o magnético estar em retirada e a retirada do magnético, multiplicam-se os males pela transmissão fluídica que ele transmite em todos os seres. Então fica assim uma espécie de fim de mundo, como muitos imaginam. Por ver as coisas como estão, a vida como está, então diz: nós estamos nos fins dos tempos. Mas são suposições de quem não tem noção do que diz, desconhece a causa dos movimentos da vida. Então, tudo é fluido, ideias, ideais, tudo é fluido. E a causa é o fluido elétrico e magnético, que dá essa ou aquela ideia, que transmite essa ou aquela ideia. Tudo isso é por a humanidade não se conhecer. Quando a humanidade se conhecer, tudo isso se acaba, tudo isso termina, porque vai saber a causa do funcionamento do pensamento e da ação das coisas na vida. É justamente a pessoa conhecer o porquê assim é, para deixar de assim ser, e o porquê todos assim são, para deixarem de ser como são. Quando conhecerem-se e o porquê da existência humana, todos mudarão para o certo dos certos e deixarão de ser joguetes do fluido elétrico e magnético ou instrumentos do fluido elétrico e magnético. E por isso agora está aí a fase racional e o conhecimento verdadeiro da recuperação do animal racional, que vivia mal por não conhecer porquê de sua existência nesta vida de matéria. Então, todo esse tumulto universal, tudo isto é passageiro, como todos os tumultos que já se passaram, porque tudo se acaba. A vida fluídica, elétrica e magnética não tem garantias, e por isso sabe o dia que nasceu, mas não sabe o dia que vai perecer, nem de que forma, nem de que maneira, nem de que jeito, sempre sendo uma surpresa o dia fatal da vida. E por isso tudo passa. Passa o bom e passa o mal. É a vida das transformações, devido às degenerações. E agora, com a fase racional, aí tudo melhorará em pouco tempo, porque ninguém vai deixar de andar certo para andar errado, ninguém vai deixar de acertar para desacertar, ninguém vai deixar de se salvar para continuar a penar, ninguém quer sofrer. Quem sofre é porque não pode livrar-se do sofrimento. E, sabendo como se livrar dentro da fase racional, ninguém quer piorar. Todos só querem melhorar. Todos só querem o melhor e não o pior. Todos só querem o bem e não o mal. Quem vive mal é porque não conhece o bem, porque conhecendo o bem não vai deixar de viver bem para viver mal. E assim está aí a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, a fase que daqui a um pouquinho está sendo conhecida e reconhecida universalmente. Todos querem se salvar, porque não aguentam mais a vida da matéria. Ninguém quer viver mais na matéria, nem muito menos voltar a ser matéria. Todos querem é voltar depois que conhecerem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional.
Todos já estão saturados desta vida ludibriadora de matéria. A matéria é a vida dos martírios, dos martirizados, dos mártires, e ninguém quer ser mais martirizado, ninguém quer ser mais mártir. Estão aí sendo martirizados porque desconhecem a causa do porquê do seu ser assim ser. Mas no conhecer, pode deixar de assim ser. É isso que todos estão procurando, e aí está a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Todos sabem que a vida surgiu assim, mas desconhecem a causa de serem assim. E hoje aí a solução da causa para deixarem de serem assim. Quem é que quer mais continuar a ser assim martirizados pela matéria? Ninguém. Por isso aí está a fase racional para a recuperação da humanidade que não suportava ser mais como são, mártires por natureza, por serem seres de matéria, sufocados aí nos martírios da vida, sofrendo as consequências por desconhecerem o porquê da vida. Tudo por desconhecer a causa da vida. E no momento que conhecer como deixar de assim ser, entra no caminho justo e certo, a estrada racional, para voltar à sua verdadeira origem. A mudança que estão fazendo em conhecer a fase de animal racional, o que foi e o que é, e a fase racional. Hoje todos que conhecem não sabendo como agradecer por conhecer a definição das duas fases, a de animal racional e a fase de recuperação, a fase racional. Ninguém querendo saber mais da fase de animal racional, por conhecer a fase de sua recuperação e de sua volta ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Para o animal racional, parecia que tudo estava perdido, parecia que não havia mais solução, parecia que a vida seria esta mesma, e não admitia mais coisa alguma, por estar desiludido de tudo, por conhecer os movimentos da vida do animal racional. Então muitos pensavam e diziam: essa nossa vida é uma vida misteriosa, é uma vida sem solução. Estamos aqui perdidos por não sabermos o porquê todos assim são. Tudo aqui é mistério. Estamos vagando em cima desta terra, pensando ser o que não somos, julgando ser tudo, quando na realidade nada somos. Sabemos que assim somos, mas não sabemos o porquê de assim sermos. Vivemos a mercê da sorte, do destino, das aventuras, de sonhos, fantasias e ilusões, nesta vida que não corresponde a nada, porque, de repente, sem esperar, acabou-se a vida. E por isso, aparentemente, tudo somos e verdadeiramente nada somos, com esta vida de altos e baixos, sonhando sempre um futuro. E o futuro sempre é negro, porque a natureza nos leva a nada, que é a velhice, onde terminam os sonhos e as ilusões. Depois de velho, ao quebrado, diz consigo mesmo: pensei tanto no futuro, mas o futuro é tão triste e desagradável que é a velhice, onde tudo se acaba. E assim formou-se esse panteão de inglorificados, que só na velhice é que se sente um renegado,
pelos abalos normais da natureza, pelo desgaste das forças, pelos anos decorrentes, e vai eliminando de pouco em pouco e destruindo o sonhador que julgava tudo ser, e depois de velho caindo na realidade e dizendo: é verdade, eu nada sou e nada fui, porque o que eu adiantei com as minhas vaidades, com as minhas ilusões? Nada, e por isso estou aqui. Não valho nada. Hoje é que eu entendo que eu nada valia, mas sonhava que tudo era sem ser e que eu valia. Valia o quê? Valia é que eu agora estou vendo a realidade da vida. Estou vendo que sonhei demais. Não compreendia a natureza. Hoje sou um imprestável pelo tempo que eu perdi. Então, o que é que eu fui? Uma máquina iludida pelo nada para acabar desse jeito, acabar em nada. Fui um tudo aparente e hoje caindo na realidade dizendo é verdade. A ilusão cega demais e a vaidade tapa a vista de todos. E assim depois que chega no fim da vida, é que vê que lutou contra si mesmo, como um guerreiro vencido pelas ordens naturais da natureza. Esse é que é o verdadeiro retrato da vida. Pensar ser o que não é, e com o tempo cair na realidade e se arrepender de todos os passos perdidos e dizer: hoje eu estou um farrapo. Pensava ser o que não era. Isso são lamúrias de todos os que lutam contra si mesmo e vivem, mas não sabem por que vivem. Vivendo e pensando, a vida será essa mesma, e com o tempo caindo na realidade da vida e dizendo: sonhei demais e agora acordei para a realidade. Tudo isto por não se conhecer. E por não se conhecer é que a vida se tornou um martírio, martirizados pela vida sem recompensa de espécie alguma, sem recompensa por tudo se acabar. E por tudo se acabar, a recompensa não é nenhuma. Tudo isto por não ter o conhecimento verdadeiro da formação natural da vida. Porque se tivesse o conhecimento verdadeiro natural da vida, encarariam a vida como devia ser encarada, encararam nada como ele é, porque surgiu do nada, se tornou um tudo aparente. Desse tudo aparente termina em nada. Devia encarar o nada como o nada é, mas foram valorizar o nada como se o nada tudo fosse. O resultado é o que está aí. Todos martirizados pelo nada, que não adianta nada por terminar em nada, por valorizarem o nada como se o nada tivesse valor. Então, por esses modos que deviam ser de outra maneira, é que ficaram escravizados pelo nada, como se o nada tudo fosse. Pois os seres humanos nasceram do nada, formaram-se em um tudo aparente que, mais um pouco, termina em nada. Por que dá valor ao nada se o valor do nada é nada? Porque tudo acaba em nada. Grandezas do nada não correspondem a nada. Grandezas do nada só levam todos ao nada, como todos acabam em nada. Tudo isto ilusão, sonho e um ponto de vista de um fraco. E por ser um ponto de vista muito fraco, desnobreceu todos, porque ficaram todos fracos, tão fracos que o desequilíbrio armou todos cheios de esperanças, completamente fracas. Porque o que é a matéria? Um ponto morto, um ponto fraco,
Parece tudo ser, aparentemente, mas verdadeiramente nada é. Esqueceram, então, do positivo real e fizeram do ponto fraco o positivo. E por admitir o ponto fraco como real, daí nasceu e surgiu pela fraqueza os martírios da vida da matéria. Quanto mais fraco, mais sofredores, e assim ficaram todos enfraquecidos de uma maneira tal que nunca puderam encontrar o certo, procurando acertar sempre e sempre por acertar, porque o fraco não tem força suficiente para acertar. E daí então surgiu, pela grande fraqueza, os martírios da vida da matéria. Então daí multiplicou-se os martírios de todos. Passaram para a categoria de sofredores, pela fraqueza de valorizar o nada como se tudo fosse. Então aí a vida se tornou uma guerra noite e dia, uma luta interminável e cada vez mais fraco. Quanto mais fracos, mais sofrimentos. Quantos mais fracos, mais desequilibrados. Quanto mais desequilibrados, mais desorientados. E daí surgindo o desentendimento de si mesmo e o desentendimento de todos. Quanto mais fracos, mais uns contra os outros, porque quanto mais fracos, mais desequilibrados, e assim deixaram de ser poderosos para serem fracos. Deixaram de ser poderosos com uma outra subsistência mais adequada à própria natureza, para ficarem subjugados e dominados pelo nada, dominados pela matéria, dominados pelo nada, que assim julgavam que iam certo, e até hoje à procura do certo, e sempre à procura do certo, e sempre por encontrar o certo, porque agiram sob a influência magnética, porque se agissem sob a influência elétrica, a coisa seria melhor, porque a influência magnética está nela o desenvolvimento dos males e na influência elétrica está nela o desenvolvimento do bem aparente, mas mais equilibrado. A influência do bem aparente elétrica é da direita e a influência magnética é mal, é da esquerda. E por isso, vejam, tem as pessoas boas e as pessoas ruins. As pessoas ruins, grande carga magnética, e as pessoas boas, carga elétrica. Tinham dois caminhos para seguir. Em vez de seguirem para a direita, seguiram para a esquerda, e por isso a magnética em função noite e dia. Então a parte elétrica, a energia elétrica já era um modo diferente, porque a magnética é preta e a elétrica é luz, e a magnética é trevas, de forma que, se desenvolvessem a parte elétrica, os movimentos seriam outros, tinham mais luz para enxergar, e enxergando por meio da luz da parte elétrica, não iam valorizar o nada, como se tudo fosse. Então aí tomariam o rumo mais adequado ao bom viver. É que o magnético é trevas e a energia elétrica é luz. Enxergando por meio da luz da parte elétrica, botariam a vida de uma outra forma diferente, e a vida seria melhor. Mas tudo isto surgiu de um grande atraso dos primitivos que vieram desenvolvendo o magnetismo. Os culpados são os primitivos de outrora, não os de agora, porque os de agora, quando nasceram tudo isto, já encontraram assim, e por serem animais racionais é que sempre tiveram
a índole da bondade, da pureza e do amor e do bem e do bom. Essa é uma parte elétrica, a inspiração do bem por serem de índole pura, por serem de origem pura, de origem racional. E por isso estão aí como animais racionais. São de origem pura, limpa e perfeita, e por isso pensam no bem, no bom, no limpo, no puro. Esta a linha da energia elétrica. Se desenvolvessem por esta linha, ia tudo bem, tudo bom, porque o desenvolvimento era outro. Mas os antigos de outroras eras muito rudes, muito atrasados, desenvolveram a parte magnética. Então ficou tudo ligado ao magnético, como até hoje todos ligados ao magnético. Mas os culpados foram os primitivos de eras longínquas, e não os desses últimos séculos, de 1000 anos para cá. Isto é, para fazer sentir que a vida podia ser diferente do que é. Só desenvolveram o magnetismo. E por isso, os males existentes há muito dão o seu testemunho. Com a parte elétrica, o progresso seria de boa visão, por estarem sob uma influência boa, embora aparente, mas surgiria uma forma mais consciente, por a índole do ser racional já ser boa, e de somente pensar bem, e de somente tudo puro, tudo limpo, tudo bom. A índole ajudava a energia elétrica a construir uma forma adequada de uma vida muito melhor e sublime, porque a eletricidade é muito poderosa, então deixariam de ser fracos para serem poderosos, deixariam de estarem enfraquecidos pelo nada da matéria e seriam fortes com o desenvolvimento da origem de racional, que é a índole de todos querer tudo bem, tudo limpo, por ser de origem pura, de origem racional, pura, limpa e perfeita. Então, ligados à parte elétrica, a parte mais pura, de grande luminosidade, alcançariam um progresso de uma constituição de vida muito melhor e bem adequada ao ser humano, que todos têm bom sentimento, e por isso todos são bons, porque são de índole boa, são de origem pura, limpa e perfeita. O que faz o ser humano desequilibrar-se é o magnético, é o que faz do ser humano aquilo que ele não é, porque o ser humano é de origem racional, e racional é puro, limpo e perfeito, é de origem boa. E por isso, por ser de origem boa, o ser humano tem o sentimento bom. E por isso pensa no bem, pensa no bom, quer tudo bem, quer tudo limpo. E ligado à energia elétrica, a energia luz formaria um progresso de luz, por estar ligado à energia luz. Um progresso iluminado, um progresso mais consciente, com mais consistência, por estar adequado ao ser racional. E o magnético é trevas, é preto, e a energia elétrica é luz. Então seria uma forma mais equilibrada e mais correspondente à categoria de racional. Mas os culpados foram os primitivos de eras muito longínquas que, pela livre expansão do livre-arbítrio, começaram a desenvolver o magnetismo. E desenvolvimento este que veio progredindo, até chegar ao ponto insuportável da vida do ser humano. Não é que, embora sendo seres nesta classe inferior de animal racional, fossem
seres assim tão prejudicados pela natureza, e por isso a natureza proporcionou tudo de bom e tudo de mal, mas tudo isto de origem boa, de origem pura, limpa e perfeita, de origem racional. E assim o animal racional tinha que estar em classe superior ao nada, que é a matéria, em classe superior, em domínio da matéria, e não ser dominado pela matéria. A energia elétrica, a energia luz, é de classe superior à energia magnética. A energia magnética é a energia de classe inferior e por isso uma é trevas e outra é luz. Mas os antigos de eras muito longínquas se atrapalharam todos na escolha dos dois caminhos, ou a direita ou a esquerda, ou a energia luz, a elétrica ou a magnética. Em grandes confusões que houve e que vieram se dando, foi que vieram desenvolvendo o magnetismo. Vieram desenvolvendo o mal, e sabendo que o mal por si mesmo se destrói, deixaram a parte do bem para o lado, a parte elétrica, a parte dos bons, e para verem que a natureza, embora degenerada e deformada, ainda deu essa oportunidade pela energia luz, a energia elétrica. A natureza proporcionou as duas linhas, a do bem, a elétrica, e a do mal, a magnética. Mas os antigos, primitivos, muito rudes, se determinaram pela expansão do livre-arbítrio para o lado magnético, e de forma que todos hoje sofrendo, sendo os culpados os primitivos de eras antiquíssimas, e deixaram a linha certa para adotar uma linha contrária a eles mesmos. Então a natureza favoreceu bem o ser humano, e por isso existem as pessoas boas, boníssimas, dotadas de grande força elétrica, a energia luz. Então costumam dizer pessoas iluminadas, e existem pessoas más, dotadas de grande força magnética. Só vive com o mal na cabeça por estar dotado de grande força magnética. Só esboça o mal, só tem atitudes ruins. O pensamento só gira em torno do mal. Existe a causa, porque não há efeito sem causa. O magnético, pessoas que têm sobre si grandes cargas magnéticas, é para verem que a natureza favoreceu muito ao animal racional. Foi uma luta nos primitivos tempos. Entravam na linha da direita, saíam, entravam na linha da esquerda. Saíam da linha da esquerda, entravam na direita. E assim, nos primitivos tempos, foi uma luta tremenda para ver se entravam na linha certa. Entravam e saíam, entravam e saíam, até que depois de teimarem demais absurdamente, firmaram o pé no magnetismo. Então os culpados do sofrimento, já de muito da antiguidade, são os primitivos de eras antiquíssimas que julgavam e pensavam que o magnético, que com o magnético iam acertar tudo, e até hoje por acertar. Então a natureza, embora deformada, favoreceu o animal racional.